Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, tudo bem? Meu nome é Wendson, sou médico geneticista, sou graduado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e fiz a minha especialização, a residência médica em genética médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Hoje eu vou abordar e falar um pouquinho sobre quando encaminhar para um médico geneticista, né? Para genética médica, para genética clínica. Tá? Vamos começar então. Inicialmente eu vou introduzir o que são as doenças raras, porque a maior parte das condições ou doenças genéticas que o médico geneticista trabalha no dia a dia são doenças raras. A definição de doenças raras que o Ministério da Saúde do Brasil utiliza é a definição da Organização Mundial da Saúde, que diz que uma doença rara afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, dando aí mais ou menos 1,3 pessoa ao caso a cada 2 mil indivíduos. Estima-se hoje que existam cerca de 6 a 8 mil doenças raras no mundo, e que, em conjunto, elas acometam cerca de 10% da população mundial e, fazendo os cálculos aí, cerca de 13 milhões de brasileiros, né, essa estimativa. E 80% das doenças raras são de etiologia genética, são condições genéticas, por isso que a genética médica, a genética clínica acaba mexendo mais no dia a dia com pessoas, indivíduos com doenças raras, e somos conhecidos como os clínicos das doenças raras. As doenças raras têm uma diversidade muito grande de manifestações clínicas entre as doenças e entre as pessoas com a mesma condição, mesmo diagnóstico, ou seja, uma expressividade clínica variável inter e intrafamiliar, até porque elas perpassam todas as outras especialidades e acometem múltiplos sistemas, múltiplos órgãos. Geralmente são condições crônicas, progressivas, algumas degenerativas e até incapacitantes, e por isso o diagnóstico é demorado e difícil, até pela raridade também. Então, geralmente, a jornada do paciente, da pessoa com doença rara até o diagnóstico, leva, em média, no Brasil, segundo estudos, cerca de 7 a 8 anos. E pontos importantes, então, das doenças raras. Em conjunto, as doenças raras são mais comuns do que imaginamos. Então, como eu falei, as doenças raras, como o próprio nome já diz, são doenças raras. Mas, quando a gente soma todas as pessoas com doenças raras, que são cerca de 6 a 8 mil doenças raras, elas acometem quase cerca de 10% da população mundial. Ou seja, em conjunto, causam um impacto importante para a questão de saúde pública. As doenças raras podem ter as mais diferentes formas de manifestações clínicas, como eu já disse. E a maioria das doenças raras, cerca de 80%, tem causa ou etiologia genética. Então, o médico geneticista, como eu falei, o clínico das doenças raras. As doenças genéticas, elas podem ser congênitas, ou seja, alterações surgidas desde o nascimento, né, que vieram da vida intrauterina, dentro do útero, ou manifestarem-se ao longo da vida, né? Às vezes as manifestações começam ali na vida adulta, ou acima de 60 anos, em idosos, então pode acontecer, as manifestações podem se iniciar ao longo de toda a vida para diferentes condições e doenças genéticas, então do feto ao idoso, que o médico geneticista, a genética clínica trabalha. A consulta de investigação, a consulta inicial,
é feita uma anamnese completa, exame físico, hipóteses diagnósticas e a propedêutica diagnóstica. E a consulta pós-diagnóstico, depois que o diagnóstico já foi firmado, entra aí o aconselhamento genético e o manejo, o segmento, as formas de tratamento, que a maioria das vezes é multiprofissional. Algumas peculiaridades, especificidades da genética médica. Como eu falei, a gente faz um exame clínico completo, né? Assim como qualquer outra especialidade médica. Mas tem algumas partes da anamnese que a gente acaba se aprofundando melhor para entender o caso como um todo, tanto no processo de investigação quanto para aconselhamento genético. Então, antecedentes obstétricos e gestacionais, a gente destrincha bastante todos os eventos e comorbidades, complicações, uso de medicações, possibilidade de infecções congênitas, teratógenos, de todo bem destrinchado nos antecedentes obstétricos. Nos antecedentes pessoais, a gente se atém muito a desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento cognitivo, comorbidades, início das manifestações, né, e destrinchar essa história da doença do paciente. Antecedentes familiares é uma parte que a gente se aprofunda bastante. É uma das que a gente leva mais tempo durante uma primeira consulta para avaliar a consanguinidade, se tem casos semelhantes, né, recorrência familiar na família, e monta o heredograma até para a gente ver padrões e perfis de herança. Né? O exame dismorfológico, então no exame físico, a gente faz o exame físico completo, como qualquer outro profissional médico, mas tem algumas partes ali, como dados antropométricos, exame dismorfológico, para identificar anomalias congênitas menores, que a gente acaba se aprofundando mais. Na propedêutica diagnóstica, para avaliar a necessidade ou não de exames moleculares e genéticos, né? E aconselhamento genético, que é o processo de comunicação, né, com o paciente, tanto pré-teste, que é quando a gente explica e aborda a necessidade de exames moleculares e genéticos, as possibilidades dos resultados para o paciente e para o indivíduo estar bem ciente do que é o exame e do que pode vir nos resultados, e o aconselhamento pós-teste, que é aquele aconselhamento após o resultado do exame. Algumas coisas que eu queria chamar a atenção aqui só. Primeiro, o aconselhamento pós-teste não é só passar o resultado, simplesmente passar o resultado, comunicar esse resultado e o risco de recorrência ou a chance de probabilidade de outras pessoas na família com a mesma condição. Não, o aconselhamento pós-teste envolve também isso, mas mais do que isso, né? Como o paciente vai ser acompanhado, prognóstico e evolução da condição depois que a gente já tem o diagnóstico, possibilidade de tratamento, encaminhamento se necessário, e outra coisa importante não é pelo fato de, no caso eu ser médico geneticista, na genética médica, que a gente só vai pedir exame genético, ou só vai pedir exame molecular. Assim como qualquer outro médico, se tiver necessidade de outros exames para investigação, a gente vai pedir. E também avaliar a necessidade ou não de exame genético. Tem muitos pacientes que vão consultar comigo que não obrigatoriamente eu vou pedir um exame genético. Então, às vezes, tem essa visão um pouco mais enquadrada, engessada, de que o geneticista vai só pedir exame genético, essa é a função dele, que o aconselhamento pós-teste, só passar o resultado pronto do alta. Não é assim, tá? Agora sim, para a parte de quando encaminhar para o médico geneticista. Existem duas situações. Eu costumo colocar as consultas da genética médica em duas caixinhas para facilitar na minha cabeça. Ou é aquele paciente que foi para investigação mesmo, então se suspeita que ele tem alguma condição genética por conta das manifestações clínicas e vai ser encaminhado para o médico geneticista para ele investigar se realmente faz sentido, se pode ser uma etiologia genética mesmo, se for fazer o processo de investigação, ou aquele paciente que vem para a gente já diagnosticado, já tem o diagnóstico de uma condição genética, para fazer o aconselhamento pós-teste e a melhor forma de acompanhamento. Então, geralmente são essas duas situações. Essa situação que eu vou abordar hoje aqui é a situação de investigação. Então, quando que eu posso suspeitar que o paciente ou a pessoa tem uma condição genética e que eu vou encaminhar, então, para o médico geneticista, tá? Eu dividi aqui por faixas etárias, tá? E uma coisa muito importante é a seguinte: tem muitas coisas que eu vou falar aqui, muitas razões para encaminhar para o médico geneticista, que vão parecer muito comuns ou muito gerais, né? Então, que às vezes qualquer pessoa, então, por qualquer sintoma, por mais simples que seja, deva ser encaminhada para o médico geneticista. E eu vou explicando aqui ao longo dos slides que
Essas situações que eu estou citando são situações em que o paciente já foi muito bem investigado de outras causas e existe aí a possibilidade de ser uma condição genética e é encaminhado para o geneticista. Então, geralmente, o paciente em investigação, ele é encaminhado para o geneticista quando se suspeita de uma condição genética e foram descartadas as outras possibilidades de etiologias, tá bom? Isso geralmente é o que a gente espera que aconteça, às vezes pode ser que não aconteça e a gente tenha que investigar também outras causas como geneticista, causas não genéticas, mas geralmente é a partir disso que eu estou baseando aqui a explicação e a aula. Então, no período neonatal, né, ali no recém-nascido, quais são motivos para encaminhar um recém-nascido para consulta com o geneticista? Primeiro, triagem neonatal alterada, né? Pensando em erros inatos do metabolismo, fibrose cística, erros inatos da imunidade, triagem auditiva, cardíaca ou oftalmológica, dependendo da alteração, encaminhar para o geneticista. Restrição de crescimento intrauterino sem uma causa definida, então que não tem outra causa mais comum e que possa ser uma condição genética, então. E um recém-nascido com anomalias congênitas menores e ou maiores, né? Lembrando que anomalias congênitas maiores são aquelas alterações que vêm com o nascimento e que elas são mais importantes do ponto de vista clínico, causam impacto clínico maior, né? Com risco de vida ou necessidade de procedimento cirúrgico, né? Por exemplo, uma fenda lábio-palatina, pé torto congênito, cardiopatia congênita, microcefalia, isso são anomalias congênitas maiores. Anomalias congênitas menores são aquelas que elas são anomalias que vieram também com o nascimento, mas elas não são incapacitantes ou não causam risco de vida, não precisa de procedimento cirúrgico necessariamente, né? Elas não causam impacto clínico, um impacto funcional ou, enfim, morfológico tão importante, como, por exemplo, orelha baixa implantada, hipertelorismo ocular, isso são anomalias congênitas menores. Um neonato agudamente enfermo, e geralmente esses agudamente enfermos a gente suspeita de erro inato do metabolismo, e em que situações que a gente considera um neonato agudamente enfermo? Quando tem uma morte neonatal ou infantil sem causa definida, até para investigar os pais, ver possibilidade de outros filhos com a mesma condição, consanguinidade entre os pais, casos de um recém-nascido com encefalopatia aguda ou crônica inexplicável, né, que ocorre em qualquer idade e de forma recorrente, como uma paralisia cerebral sem causa definida, às vezes acontece, né? Uma criança que aparentemente parece ter uma paralisia cerebral, então é não progressivo, mas não foi identificada uma causa de evento periparto. Né? Episódios de hipoglicemia em jejum recorrentes, acidose metabólica, alcalose metabólica, regressão neurológica, então a criança vem desenvolvendo bem e começa a regredir, perder os marcos motores, deficiência intelectual progressiva, alterações de visceromegalia mesmo, hepato ou esplenomegalia, colestase neonatal sem causa aparente, mais uma vez sem causa aparente, então já foi descartadas as outras causas não genéticas e aí sobra ou fica forte uma hipótese de etiologia genética, tá? Déficit de crescimento e ou alterações osteoarticulares, como restrição articular, sintomas inespecíficos como dificuldade respiratória, hipotonia, reflexo de sucção deficiente, vômito, letargia, convulsão, outro problema que parece uma sepse, mas não é, que parece que pode ser outras coisas, mas foram investigadas outras etiologias mais comuns e foram descartadas. Dificuldade de sucção e alimentação após evoluir para um coma inexplicável, mesmo com medida de suporte. Então aqui entra tanto aquela questão de foram afastadas outras causas não genéticas mais comuns, e também, ou se não aquelas situações em que eu estou utilizando as formas mais tradicionais de tratamento, mas a criança, o recém-nascido não está respondendo, e que geralmente é para responder, entendeu? Insuficiência cardíaca ou cardiomiopatia hipertrófica dilatada, fadiga muscular e dor crônica, sensação de falta de energia em pacientes jovens e adultos, isso aqui é tudo hipótese de erro inato do metabolismo em qualquer idade, tá? Que eu coloquei aqui, apesar de ser do grupo do período neonatal. Epilepsia refratária e recorrente, então entra a encefalopatia epiléptica também. E epilepsia difícil de controle. Outras situações, recém-nascido com hipotonia ou hipertonia, outras alterações neurológicas que não são comuns para um recém-nascido. Alguns tipos de alterações cutâneas ou vasculares ao nascimento, né? Por exemplo, uma suspeita de ictiose ou de epidermólise bolhosa, enfim, dentre outras condições. Alterações vasculares como uma mancha vinho do porto na face, ou múltiplos hemangiomas,
mancha mongólica grande, de grande extensão. Todas essas são alterações que às vezes o neonatologista ou pediatra está achando um pouquinho fora do padrão ali. Epilepsia, principalmente epilepsia difícil de controle, né, como eu já comentei. Atraso, agora na infância, né, motivos de encaminhar na infância. Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, incluindo atraso de fala isolado também, então atraso de linguagem, regressão do desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente vê em algumas condições neurogenéticas, tá? Ou alguns erros inatos do metabolismo, ou leucodistrofias. Deficiência intelectual, principalmente quando eu não tenho outra explicação para essa deficiência intelectual, ou que tem histórico familiar também de várias pessoas na família com deficiência intelectual. Mais uma vez, foram descartadas outras causas mais comuns e não genéticas, porque a deficiência intelectual pode ser decorrente, por exemplo, de uma hipóxia neonatal, né, de um evento hipóxico isquêmico. Mas não é. Os exames de imagem do crânio ali estão normais, não tem nada de evento ou de complicação periparto ou durante a gestação que possa justificar, é uma questão a ser investigada. Distúrbios do crescimento, como baixa estatura, baixa velocidade de crescimento, ou alta estatura, ou às vezes estatura abaixo ou acima do canal familiar. Mais uma vez, foram afastadas as outras causas mais comuns. Não são as variantes de baixa estatura, aquelas variantes da normalidade, como baixa estatura familiar ou constitucional. Então, são coisas que estão fugindo, manifestações que estão fugindo um pouco do padrão ali mais comum, tá? De outras causas. Déficit pondero-estatural, então failure to thrive. Puberdade atrasada ou precoce, obesidade precoce ou sindrômica, que tem outras manifestações juntos, alterações cutâneas ou vasculares também, dependendo das alterações, epilepsia de difícil controle, epilepsia refratária. Anomalias congênitas maiores com ou sem anomalias congênitas menores, que são as dismorfias, como eu expliquei antes, infecções de repetição recorrentes com suspeita de erro inato da imunidade, distúrbio ou doença relativamente comum, mas com resposta atípica a terapias convencionais, ou foge um pouco do padrão início da manifestação, ou é rapidamente progressivo. Então, basicamente, a gente está vendo uma repetição de questões de excluir as outras etiologias mais comuns de várias manifestações, etiologias não genéticas, e aí veio a possibilidade de etiologia genética, ou é uma condição que está com uma doença ou uma manifestação clínica que está evoluindo de uma forma diferente do usual e do mais comum, ou não está respondendo às terapias mais convencionais, tá? Por isso que eu falei no início que às vezes pode ser que dê a impressão de quando eu falo dos motivos para encaminhar para a genética clínica, muitos motivos muito gerais, às vezes inespecíficos, e que todo mundo em algum momento da vida pode ter algum tipo dessas manifestações, mas eu quero que fique bem claro que são essas manifestações em que já foram descartadas as outras causas ou que está com um padrão diferente de evolução, tá? E que aí no leque de hipótese diagnóstica pode entrar algumas que são de condições de etiologia genética. Distúrbios hematológicos, como trombofilias, coagulopatias, então hemofilias, evidenciados por sangramentos recorrentes e hematomas frequentes. Alterações hematológicas associadas a anomalias congênitas, como, por exemplo, anemia, a doenças hemoglobinopatias, anemia de Fanconi. Distúrbios comportamentais, como transtorno do espectro autista, com comorbidades e ou história familiar. Então, são aqueles casos de TEA, que eu tenho vários casos na família, ou é dismórfico, né? Então, tem alguma outra alteração, ou é sindrômico, né? Tem alguma outra malformação, ou anomalia congênita menor junto, ou que tem comorbidades junto com deficiência intelectual, ou alteração comportamental mais importante, tá? Alterações oftalmológicas congênitas e ou progressivas, né? Então, catarata congênita, glaucoma congênito, retinose pigmentar, ou alteração retiniana em uma distrofia da retina progressiva. E claro que foram descartadas outras causas mais comuns, como infecções congênitas, né? Acidente vascular encefálico na infância, ou em outras idades ali, ou recorrente, que não faz sentido, não tem comorbidade associada para justificar esses eventos vasculares, né? Alterações cardiovasculares congênitas e ou progressivas, como cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, dilatação de raiz de aorta, hipertensão arterial também, está muito fora ali da faixa etária, que tem comorbidade junto, dissecção espontânea de artérias, fraqueza muscular, distúrbio de marcha e de movimento, como ataxias, distonias, miotonias, coreias, alguns movimentos involuntários, que foram descartados outras causas mais comuns, fadiga muscular.
Na idade adulta, diagnóstico prévio de uma síndrome ou doença genética na família ou genitores, então às vezes é encaminhado para avaliar a possibilidade daquela pessoa também ter a mesma condição na família, ainda mais aquelas condições que surgem, as manifestações ali iniciam na vida adulta. Maturação sexual normal ou puberdade tardia. Aqui entra também, assim como entrava antes, né, distúrbios em outros momentos que eu falei antes, distúrbios de diferenciação sexual. Consanguinidade parental, de primos próximos ou distantes, casais com risco de consanguinidade pelo grupo étnico, como os judeus ashkenazes, isolados geográficos populacionais com frequência aumentada de alguma condição genética, tá? Como, por exemplo, o povoado de Araras, no Faina, aqui em Goiás, com um cluster de xeroderma pigmentoso. Testes de triagem de casais de portadores heterozigoto alterado para alguma condição genética, então precisa de um aconselhamento genético pós-teste, como exemplo aí, fibrose cística, anemia falciforme, doença de Tay-Sachs. Então são aqueles casais que querem ver a possibilidade de ter filho com alguma condição genética e faz aqueles painéis multigênicos para heterozigotos, portadores de doenças autossômicas recessivas ou ligadas a um X e quer aconselhamento sobre esse resultado do exame. Perdas gestacionais de primeiro trimestre, principalmente mais de 2 abortamentos, então abortamento de repetição para investigação também é importante. História pregressa de gestação com natimortos, gestação com hidropsia fetal não imune, morte súbita infantil sem causa estabelecida. A gente pode suspeitar que seja alguma condição genética e o casal quer investigar se existe a possibilidade, sendo uma condição genética, de ter outra criança com a mesma condição. Casais com idade avançada, principalmente idade materna maior ou igual a 35 anos ou idade paterna acima de 40, 50 anos, a gente sabe que aumenta a possibilidade de condições genéticas. Lembrando que idade materna avançada, principalmente associada com risco maior de cromossomopatias, né, como síndrome de Down, Edwards-Patal, Klinefelter, Turner e outras cromossomopatias. Idade paterna avançada, principalmente associada à questão ali de fragmentação do DNA espermático e de estresse do ambiente ali de DNA espermático, que aumenta o risco para condições monogênicas, principalmente, a gente sabe, craniosinostose, displasias esqueléticas. Então, não é só idade materna avançada, idade paterna avançada também. História, isso aí para um aconselhamento reprodutivo, claro. Né? História pessoal familiar de complicações na gravidez conhecidas por estarem associadas a fatores genéticos, como síndrome HELP, que está associada ali com alguns tipos de erros inatos do metabolismo. Triagem sérica materna normal na gestação, então tem marcador para cromossomopatia, por exemplo, então achado ultrassonográfica normal durante pré-natal, como aumento da translucência nucal, cardiopatia congênita, dentro da medicina fetal, né? É um feto com malformações fetais, então faz sentido a gente já começar a acompanhar juntamente com a medicina fetal, até para aconselhamento genético e para provável investigação diagnóstica. Exposição a teratógenos durante a gestação, né? Casais que desejam aconselhamento reprodutivo devido a riscos ocupacionais ou ligados a estilo de vida. Então, a gente acaba pegando também, né, casos de etiologia não genética, né? Então, a gente sempre tem que descartar e ficar de olho na possibilidade de infecções congênitas, levando às alterações, exposição a teratógenos, tá? Doenças cardiovasculares potencialmente associadas a fatores genéticos, como síndrome do QT longo, aortopatias, algumas arritmias que são hereditárias, cardiomiopatias, principalmente hipertrófica, ou ventrículo esquerdo não compactado, ou dilatada, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia familiar, hipercolesterolemia familiar, tudo isso também pode passar para aconselhamento genético. Aqui entra outra parte que é importante na genética, que é a oncogenética, né? Então, são tumores conhecidos por estarem associados a síndromes de predisposição hereditária ao câncer, específicas, né? Então, algum padrão de câncer ali que está um pouco diferente, que sugere que possa ser câncer hereditário, como história familiar positiva, idade precoce, bilateralidade do câncer, múltiplos cânceres, agregação familiar de tumores específicos, que eu vou falar agora um pouquinho no próximo slide, que é quando a gente pensa dentro de oncogenética e encaminhar para a genética clínica. Um câncer diagnosticado em idade incomumente jovem ou com menos de 50 anos para câncer de mama, ovário ou cólon. Então, é um câncer que está com um padrão diferente ali também, que sugere câncer hereditário. Isso daqui é uma aula, claro, específica só para isso. Não vou conseguir abordar tudo aqui com detalhes, mas algumas situações, por exemplo, câncer de mama abaixo de 50 anos, câncer coloretal abaixo de 50 anos, já tem indicação de investigação genética. Câncer de ovário, na verdade, principalmente se for os cânceres epiteliais, né? Os carcinomas.
em qualquer idade, né? Câncer de pâncreas na porção exócrina, em qualquer idade também já tem indicação de fazer investigação genética. Vários tipos de cânceres de tumores primários na mesma pessoa, sem considerar as metástases. Múltiplos tumores primários, inclusive no mesmo órgão, em um único indivíduo, né? Como o câncer de mama bilateral, já é uma indicação de fazer investigação genética. Múltiplos familiares próximos com o mesmo tipo de câncer, ou que tem um padrão de câncer que lembra algum tipo de câncer hereditário, né? Então, por exemplo, síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama, ovário e pâncreas, relacionada aos genes BRCA1 e BRCA2. E a gente tem um monte de casos na família de câncer de mama, ovário, pâncreas, especialmente quanto do mesmo lado da família. Ou, estou suspeitando de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer coloretal, como síndrome de Lynch. Múltiplos casos de câncer coloretal na família, sendo que alguns deles são abaixo dos 50 anos. Então, tem várias situações aqui que chamam a atenção. Apresentação incomum do tipo de algum tipo de câncer, por exemplo, câncer de mama em homem já tem indicação de investigação genética. Né? Alguns tipos de, por exemplo, carcinoma de plexo coroide em recém-nascido ou ali nos primeiros anos de vida já tem indicação de investigação genética. Tem alguns tipos de tumorações, de tumores de cânceres que chamam mais atenção nesse sentido. Presença de condições benignas específicas junto com os tumores, o que chama atenção para alguns tipos de câncer hereditário, por exemplo, osteoma, cisto sebáceos, tumores desmoides, mancha retiniana, dente extranumerária, anormalidade esquelética, isso tudo chama atenção. Câncer na ausência de fatores de risco conhecido, apesar de medidas preventivas, e alguma predisposição étnica conhecida, como a gente sabe que os judeus ashkenazes têm um risco maior de ter câncer hereditário, então câncer de mama em judeu ashkenazi, tem até umas mutações, variantes patogênicas específicas. Isso também tem um motivo para ser investigado do ponto de vista genético, ser encaminhado para a genética clínica. Miopatia induzida por estatinas, para a gente pensar em miopatias. Um parente próximo com morte súbita inexplicável, e particularmente em idade jovem, pensando aí dentro da cardiogenética. Condição neurológica progressiva, conhecida por ser geneticamente determinada, por exemplo, neuropatias periféricas, principalmente as sensitivo-motoras, né, doença de Charcot-Marie-Tooth. Alguns tipos de miopatias, ataxias progressivas, como as ataxias espinocerebelares, ataxia de Friedreich. Demência de início precoce, tem alguns tipos de Alzheimer. Outros tipos de demência, tipo Cadazil, né, também, que tem umas características que indicam que pode ser uma condição genética. Distúrbios do movimento, também como doença de Huntington. Então, manifestações neurológicas progressivas e que aquela forma de manifestação, caracteristicamente, pode ser uma condição genética. Tá? Transtornos mentais, como esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, com comorbidade à história familiar. Mais uma vez, entra aquela questão, a gente sabe que depressão, transtorno bipolar são comuns, né? São transtornos do humor comuns, mas a gente não vai encaminhar todos eles para o geneticista, obviamente, porque são condições multifatoriais na maioria das vezes. São situações que tem comorbidade importante, ou tem uma história familiar muito importante, ou a pessoa ela tem outros sintomas, então ela tem um transtorno bipolar, mas ela tem dismorfia facial, ou tem alguma malformação congênita, ou tem um padrão de herança no heredograma que sugere uma herança autossômica dominante ou recessiva, por exemplo, tá? Então não são todos os casos de forma geral, né? Que você vai avaliar também se faz sentido pensar em uma condição genética. Alta ou baixa estatura fora do canal familiar, suspeita de distúrbio genético afetando o tecido conjuntivo, que são as doenças conjuntivas de origem genética. Então, hiperextensibilidade da pele, cicatrizes atróficas, hipermobilidade articular, generalizada, alterações oculares, que faz a gente pensar, será que pode ser uma síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, Loidites. Eu acho que aqui... peraí. Perda auditiva de início precoce sem causa ambiental evidente ou com comorbidades ou história familiar, que são as perdas auditivas, né? De origem genética, né? Principalmente se for pré-lingual, né? Antes do desenvolvimento da fala naquele período ali, né? Perda visual conhecida por estar associada a fatores genéticos, como retinite pigmentosa, outras retinopatias ou distrofias retinianas em que foram excluídas outras causas, degeneração macular, catarata de início precoce. Algumas alterações, por exemplo, como trombose venosa profunda recorrente, embolia, para a gente suspeitar de trombofilia ou coagulopatia também, aqui pensando na vida adulta. E por último, eu coloquei aqui também, que é um motivo importante para ser encaminhado para o geneticista para aconselhamento genético pós-teste, que é paciente com resultado de exame molecular e genético
em que eu preciso de um aconselhamento genético, né? E que, primeiro, ou porque foi diagnosticada uma condição genética, é importante, às vezes, fazer aconselhamento genético pós-teste, para a gente falar o resultado, risco de recorrência, probabilidade de recorrência, no caso, como vai ser o acompanhamento, como para emissão de um relatório de aconselhamento genético pós-teste, e também em situações em que eu venha um resultado que há dificuldade de interpretar, porque os resultados dos exames genéticos, às vezes, vêm uns resultados como variantes de significado incerto, que gera dúvida se é possível fazer o diagnóstico ou não. Então, às vezes, alguns resultados que têm dificuldade de interpretação, caso necessário, faz sentido encaminhar para o geneticista para ele conseguir auxiliar nessa comunicação e nesse processo e também para passar o resultado ali, tá bom? E é por isso a importância do aconselhamento genético pré-teste também, antes de solicitar o exame molecular genético. É muito importante para alinhar a expectativa e para explicar para o indivíduo que está fazendo aquele exame genético o que esperar do resultado, o que pode vir de resultado, que não necessariamente resultado ele vai dar uma resposta, às vezes vai gerar algumas dúvidas, por isso que tem que ser tudo muito bem indicado. Tá? Assim como qualquer outra especialidade na genética médica, a gente solicita exames moleculares genéticos com indicação. Né? Então, tem que ter uma indicação. A gente tem que estar pensando em alguma hipótese ou indicar de uma forma adequada os exames moleculares genéticos. Então, a gente não vai pedir na torta e à direito, sem ter um motivo específico para solicitar, até porque existem vários tipos de exames genéticos diferentes. Para cada tipo de hipótese ou grupo de hipótese, a gente vai seguir com exames moleculares genéticos de uma forma diferente, se necessário, porque às vezes não é necessário também. Até porque tem condição genética que dá para fazer diagnóstico clínico, por exemplo, e não obrigatoriamente vai precisar de um exame molecular ou genético, tá? Os campos de atuação da genética médica, aqui para finalizar, só para vocês verem o quanto a genética perpassa todas as outras especialidades. Aqui eu coloquei os principais. Dismorfologia, né, que são para avaliar anomalias congênitas e pessoas que têm condições associadas a dismorfias e anomalias congênitas, né, maiores ou menores. Genética reprodutiva, neurogenética, genética laboratorial, então o geneticista também pode atuar aí laudando exames moleculares e genéticos. Oftalmogenética, a genética médica populacional, que entra muito em genética de saúde pública. Pneumogenética, nefrogenética, hematogenética, oncogenética, erros inatos do metabolismo, cardiogenética, imunogenética, que são os erros inatos da imunidade, farmacogenética e farmacogenômica, otorrinogenética e aconselhamento genético. E aqui eu grifei o que mais a gente vê como geneticista clínico no dia a dia, na prática da genética clínica desses grupos, que é a dismorfologia. Então, vem muitos, né, os pacientes com múltiplas malformações, ou anomalias congênitas, ou dismórficos, com dismorfias sindrômicos, principalmente crianças. Genética reprodutiva, então, vem casais para fazer aconselhamento reprodutivo, porque tem outro caso na família de doença genética já diagnosticada, e quer saber se tem um risco de ter um filho com aquela mesma condição, ou os próprios pais têm uma condição genética, ou eles querem fazer aquele teste de portador, de heterozigoto, ou são casais consanguíneos, ou tem história de abortamento de repetição, ou de filhos que, sem motivo ou sem uma identificação de uma causa, faleceu, ou foi natimorto, ou faleceu nos primeiros dias de vida, ou teve uma evolução que parecia um erro inato do metabolismo ali no início, para saber o risco de recorrência. Infertilidade conjugal também, né, em que foram excluídas outras causas mais comuns não genéticas. Neurogenética a gente vê muito na prática também. Genética laboratorial, para a questão de interpretação e laudar exame molecular e genético. Erros inatos do metabolismo, oncogenética, que a gente vê muito na prática clínica, que é essa suspeita de cânceres hereditários, e para aconselhamento genético também. É isso, essas são as minhas referências. Eu sei que eu dei muita informação, foram muitos motivos para encaminhamento, mas eu tentei passar ali uma visão geral de como a genética é ampla, perpassa todas as outras especialidades. E resumindo, geralmente a gente coloca os indivíduos que vão ser encaminhados para o geneticista em duas caixinhas, né? Que eu coloco para facilitar na minha cabeça. Ou é aquele indivíduo que já tem uma condição genética diagnosticada, ou tem uma condição genética diagnosticada na família e quer fazer aconselhamento genético por conta disso, ou aquele que não tem uma condição genética diagnosticada, mas suspeita-se que possa ter, e encaminha-se para o médico geneticista para fazer essa investigação, para ver se faz sentido pensar em etiologia genética ou não. E aí entra aqueles motivos que eu elenquei durante toda a apresentação. Muito obrigado.